hoje de volta com mais um História com Zelota, nossos encontros semanais todas as sextas às 17 horas e às 18 no horário de Brasília, depende de onde você estiver assistindo. Bom, primeiramente eu gostaria de iniciar o vídeo agradecendo aos novos inscritos do canal, o pessoal que está aderindo à campanha aí das metas, para chegarmos à nova meta de 75 inscritos e vou fazer um novo vídeo especial. Inclusive, peço a vocês que deem as sugestões de que assunto vocês querem relacionado à Idade Antiga, né? História Antiga, que é o período que eu estou falando aqui para vocês, né? Estamos no final do século II, então tem muitas civilizações antigas que não são consideradas as clássicas, mas nós temos aí Egito, temos Sumérios, temos muitos povos aí que a gente pode falar aí. Já teve uma sugestão de Egito, então deem outras sugestões. É um assunto que eu acho propriamente muito extenso, mas vou tentar fazer um super resumão aí em um vídeo. Eu acho difícil fazer um vídeo de Egito, mas tudo bem. Deixem aí suas sugestões. E você que chegou agora, seja bem-vindo, aproveite e se inscreve aí no canal também, vai fazer parte aqui da nossa equipe aqui da História com Zelota, essa família, e está acompanhando aqui esses meus vídeos, essa dissecação de todos os imperadores romanos. Na verdade não falo só sobre Roma, já falei sobre Grécia Antiga e agora falando sobre Roma, né? Desde o início ali da fundação até o Império, que agora hoje vamos falar sobre Lúcio Sétimo Severo. Então ativa aí as notificações, não tapote nessa sineta, não tapote nesse like para esse vídeo ficar em alta para que outras pessoas também possam ter acesso. E também me sigam no meu Instagram, @zelota, onde lá eu publico imagens, coisas que eu uso aqui no vídeo, dou explicações, dou umas rapidinhas também, uns videozinhos curtos lá que eu faço, até uns bate-papo com vocês, para não esticar muito o vídeo aqui, ficar muito longo e a gente acaba perdendo tempo de assunto aqui, de conteúdo. Bom, acho que em geral os recados são esses, então vamos lá. Vou falar sobre hoje a dinastia Severa, que durou do ano de 193, foi aquele ano que 5 homens se proclamaram como imperadores, até o ano de 235. Então foi uma dinastia, mais uma dinastia romana, dinastia curta, né? Diferente daquelas dinastias chinesas, como tem, por exemplo, a dinastia Ming, né? Que chegou a durar aí por mais de 200 anos. Então a gente tem essas dinastias romanas, sempre acontece de ter no meio do caminho ali um maluco que faz um monte de confusão, arruma inimigos, cria o ódio nas pessoas e acaba sendo assassinado. Não deixa herdeiros e aí acaba outro assumindo, iniciando aí uma outra dinastia. Então essa coisa que vocês vão ver aqui durante esse estudo, essa dissecação do Império Romano com todos os imperadores. E vai ter coisa muito pior ainda pela frente. Bom, estou falando sobre aí o Lúcio Sétimo Severo, vou chamar ele apenas como Severo para ficar mais fácil, já que o sétimo seria em latim, deixar como sétimo, que é o nosso português. Bom, ele nasceu na cidade de Leptis Magna, uma cidade da Líbia. Então ele tinha uma origem bárbar, que seriam povos, umas tribos que viviam na África, e também púnica, mais precisamente em Cartago. Para quem não viu meus vídeos ali sobre Grécia Antiga, eu falei sobre as guerras púnicas, as guerras médicas, falei tudo isso aí. Dá uma olhada lá que tem muita coisa legal. Tá bem mais curto do que aqui, porque aqui eu tô falando de todos os imperadores. Então tá uma lista muito grande aqui de aulas, de vídeos a respeito de Roma. Então ele vai chegar a Roma com 18 anos de idade, ele vai ser trazido pelos primos dele e faziam parte da corte. Isso acabou abrindo caminho para que ele iniciasse a vida pública dele, tanto em cargos civis como militares. E ele vai começar a construir uma carreira, o currículo dele, passando por vários cargos. Então vou dar uma passada aqui no currículo dele para vocês conhecerem aí um pouco mais desse imperador e suas experiências antes de chegar ao Império. Bom, ele foi questor em Roma no ano de 169 e depois ele foi questor na Sardenha em 171. Quem não se recorda nos meus vídeos anteriores, o cargo de questor
era meio com elo de ligação entre o Senado e o Império. Bom, depois ele se tornou legado, ou legados, no ano de 173. O legado era emissário, né? E ele foi legado de um governador da África, de uma província africana. O último legado que eu falei aqui foi o Cláudio, né? Que foi aquele que arrumou aquela confusão tremenda com Espartacus. Começou com uma coisa pessoal entre os dois e virou aí uma grande guerra, que foi a Terceira Guerra Servil. Tema interessante também para fazer um vídeo especial, né? Eu gosto muito desse tema. Bom, então ele voltou para a cidade onde ele nasceu, a cidade de Leptis Magna, onde ele construiu um templo depois que ele se tornou imperador. Um templo em homenagem aos 7 astros, o templo do Sol. E ele se casou com uma mulher chamada Pácia Marciana. Só que essa mulher acabou morrendo algum tempo depois e não teve filhos com ele. Ele vai depois seguir a sua vida, né, indo para o ano de 177, se tornando pretor, comandante da legião da Síria. Ele se tornou comandante dessas legiões da Síria, primeiro como pretor em 177, depois se torna o comandante das legiões da Síria entre 180 e 182. E ele vai se tornar governador da Gália Lugdunense, que seria uma parte da França, isso no ano de 184. No ano de 187, ele já estava viúvo, a Pácia havia já falecido. Ele se casou novamente, foi seu segundo casamento, com uma mulher chamada Júlia Domina. E ela era de origem árabe, né? Havia nascido na Síria e era filha de um sumo sacerdote do Templo do Sol de Hermes. Então, como ele tinha uma origem ali africana e tal, ele acabou se interessando por uma mulher dessa mesma região, das mesmas províncias africanas, e acabou se casando com ela. E com ela vai ter 2 filhos, né? Que é o Geta e o Caracalla. Caracalla que é um apelido, né? Como nós tivemos ali o Calígula, que era o pequena bota, o Caracalla era uma capa que era utilizada nessa região da Gália Lugdunense, que vai ser onde ele vai nascer. Mas isso não era o nome verdadeiro dele. Eu vou contar um pouco sobre ele mais na frente, mas eu vou mais me focar nele, no império dele, né? Ele vai se tornar um sucessor do Severo. Bom, ele foi senador, né? O Severo vai virar senador no Império de Cômodo, durante o Império de Cômodo, o último imperador que havia vindo, né, da dinastia Antonina. E aí ele, com o apoio de um prefeito pretoriano, ele vai se tornou legado da Panônia. E lá ele vai comandar 3 legiões para proteger as fronteiras da Panônia, que também era uma região que dava problemas, como teve aí no Império passado, né, o Império Parta, né, sempre tem esses conflitos contra esses povos. Então, voltando do ponto onde eu parei no vídeo anterior, dá uma passada lá, vou deixar o card aí em cima, que é a respeito desse finalzinho lá, os conflitos que ele teve, né. Primeiramente o ano começou com Pertinax, fazendo um resumo, depois teve o Dídio, que conseguiu o Império no leilão, depois ele foi instituído pelo Severo, que aí teve um conflito com o Níger, que era um governador da província da Síria, e depois com Cláudio Albino. Na verdade ele tinha feito, né, um acordo com Cláudio Albino de se juntarem para assumir um trono, já que o Severo ele considerava o Pertinax como legítimo imperador, mas o Pertinax havia sido assassinado. Então ele fez essa aliança com Cláudio Albino, oferecendo ao Cláudio Albino o título de César, que seria como fosse um vice-imperador. E aí ficou tudo acertado. Foi quando eles batalharam, tal, teve um apoio. Aí no caso foi no ano de 194, né? Cláudio Albino ele tinha um exército muito grande, experiente, que havia combatido
na África, né, no caso onde ele era pretor, e tinha muita experiência em combate que esse exército passou na Escócia. Então era um exército já acostumado a conflitos longos e bastante sanguinários. E aí ele ofereceu esse título, né, de imperador e de cônsul para Cláudio Albino. Aí estava tudo certo, né, quando Severo estava já como imperador, depois de ele ter matado lá o Níger e ter vencido o Níger, e ele foi para uma batalha no Império Parta, né, sempre o Império Parta, aquelas confusões que vocês já estão acostumados a ver aqui no canal. Em ano de 195, ele mudou de ideia a respeito do Cláudio Albino e declarou ele como inimigo de Roma. O Severo, ele tinha um problema também, não é muito bom da cabeça também não. Ele parece que ele era bipolar. Ele tinha uma opinião numa hora, um dia, hoje você é meu amigo, amanhã é inimigo. Isso era uma coisa que do nada ele tinha essas atitudes. E o Caracalla, o filho dele, vai ser pior do que ele, vai herdar isso dele, né? Isso vai causar até uma preocupação nele com relação ao futuro do filho dele. Então que aí vai acontecer o que? Os dois vão acabar se enfrentando. O Albino, sabendo desse tornado inimigo de Roma, ele vai pegar o exército dele, o poderoso exército, vai cruzar o Canal da Mancha, 196, levando 40 mil soldados. Aí no ano de 197 ele enfrentou Severo na Batalha de Lugno, que foi a mais sangrenta batalha civil romana. Muita gente morreu nessa batalha, foi um combate sangrento, hein? Começou em fevereiro desse ano. E aí acabou que o Severo venceu essa batalha e o Albino fugiu e se suicidou, porque ele se sentiu humilhado pela derrota, tendo um exército poderoso, acabou sendo derrotado pelo Severo. E depois que o Severo encontrou o corpo do Albino, ele fez uma certa atrocidade. Mandou tirar a roupa do Albino, mandou que os cavalos passassem, pisoteassem o corpo dele. E cortou a cabeça de Albino e mandou para Roma. E o corpo de Albino ele mandou jogar no rio Ródano, que é um rio que fica na Suíça. E ele mandou recado avisar para a esposa e os filhos de Cláudio Albino e logo em seguida mandou assassiná-los, já para não deixar ninguém vir para se vingar dele depois. E tem mais. 29 senadores que apoiaram Albino foram brutalmente executados. Veja só como o cara tinha uma mudança de personalidade. Então ele deu essa pirada na cabeça e resolveu colocar o nome Pertinax, né, do Pertinax, que ele considerava como legítimo imperador, e anexou o nome dele. E ele se proclamou como filho de Marco Aurélio. Porque o filho de Marco Aurélio era Cômodo, né? Marco Aurélio teve 13 filhos. Só que aí o Cômodo foi o que se tornou imperador. Ele criou aí uma árvore geológica fictícia, como começou ali dos Antoninos, que iniciou da dinastia Antonina com o Nerva, que na verdade não tinha parentesco nenhum com nenhum dos outros que vieram a seguir. Então foram apenas adoções ali de escolhas, né, de interesses em comum. Com relação à questão militar, né, o posicionamento militar do Severo, ele teve uma batalha contra o Império Parta, como já mencionei aqui, né, uma província da Mesopotâmia, para quem ainda não sabe o que é o Império Parta. Durou entre 197 e 199, levando à morte de 100 mil pessoas na conquista de uma cidade chamada Ctesifonte. Ctesifonte, o nome meio complicado aqui. E aí os romanos pegaram todo o tesouro dessa cidade e Severo reestruturou o governo da cidade, levou 5 anos para governar e tal. Acabou tendo problemas com o povo lá, o povo irani, que via como uma usurpação do seu território, essa invasão romana lá.
Os romanos chegavam e já tomavam tudo, né? O tesouro que pertencia ali de valor. Outra coisa que ele fez com relação à carreira militar foi uma melhoria para a vida dos soldados, né? Como ele tinha sido soldado também, então ele quis fazer um benefício, que havia começado com Cláudio, né? Foi ali o terceiro imperador, né? Ele assumiu o quarto imperador, na verdade, ficou depois no lugar do Calígula, que era tio do Calígula. Inclusive um dos vídeos mais assistidos aqui no canal, esse vídeo de Cláudio. Dá uma sacada lá também se você não assistiu ainda. Que foi o seguinte: os soldados antes de Cláudio, eles não poderiam sair do acampamento durante o serviço militar. E Cláudio liberou que eles saíssem do acampamento. Eles poderiam casar, poderiam ter filhos, mas não poderiam se casar oficialmente. E também não poderia registrar seus filhos. E aí foi uma coisa que o Severo mudou. Então, durante esse período em que não estava tendo guerra, não estava tendo nenhum conflito, os soldados poderiam sair do acampamento e se casar e ter filhos e registrar seus filhos e oficializar o seu casamento. Então essa foi uma mudança que Severo fez. Então a gente tinha esse período de prestação de serviço militar, que era, no caso dos pretorianos, era 15 anos, os legionários era 20 anos, e os auxiliares, ou seja, as tropas auxiliares, que eram aqueles bárbaros que se juntavam ao exército romano, era de 30 anos. Esses é o que se davam mal mesmo. E aí também ele fundou colégios militares e formou 3 novas legiões, aumentando o contingente do exército romano em 10%. Um grande aumento aí do exército romano. Estava precisando, já com tantas baixas, depois somente aquela guerra civil lá contra o Cláudio Albino. Com relação ao governo dele, a corte dele era formada por italianos, africanos da Tunísia, argelinos, marroquinos e sírios. Então a corte dele tinha também esses advogados, juristas, né? Um prefeito chamado Clauciano, que era da mesma cidade dele, que era um prefeito pretoriano da cidade de Leptos Magna. Tinha advogados, juristas, filósofos. Tinha um filósofo chamado Flávio Filóstrato. E existia uma filosofia que tinha surgido ali no início do século III, chamada estoica, que era uma filosofia que mostrava que existiam vários deuses, que eles eram a presença deles sobre todas as coisas, sobre as ideias dos homens e tal. Enfim, para quem é de filosofia que deve entender mais isso aí. Então ele vai alterar, vai deixar de seguir essa filosofia para uma filosofia chamada de neoplatonismo. E é uma filosofia que se aproxima muito do cristianismo. Então ele começou a fazer umas viagens para o Oriente entre os anos de 199 e 203. Então ele foi para a Síria, né, que é a região da esposa dele nasceu. Ele criou 2 novas províncias lá, né? Já foi logo resolvendo ali. O exército que estava lá estacionado, o pessoal poderia se rebelar ou se dividir, brigar. Então ele já resolveu, fez 2 províncias, organizou, colocou 2 governadores e aí dividiu o exército para cada província para resolver esse problema, para evitar, na verdade, um problema. E foi na Numídia, né, que foi oficializada como província. No Egito ele fez uma homenagem, foi até o túmulo de Alexandre o Grande. Esses humanos gostavam de idolatrar os antigos grandes conquistadores, né, como foi o Alexandre. E ele deu uma reorganizada no Egito, né? E aí ele transformou o Egito numa província autônoma, né? Eles tinham o direito de fundar as próprias leis deles e tal, as próprias instituições. Voltando para Roma, ele construiu uma monumental fonte chamada de Citizódio, que é um grande edifício que foi dedicado aos 7 principais astros. Imagine uma maquete de como era essa fonte. Depois ele ampliou o palácio, dando início ao que seria conhecido como as termas, que são banhos públicos, né? As termas de Caracalla, né? Que é o filho dele.
Então essas termas são banhos públicos. Então, existem as ruínas, aí tem imagem aí, entrando aí. Bom, então ele restaurou edifícios que haviam sido incendiados durante o governo de Cômodo, como o Templo da Paz, o Teatro de Pompeu, o Pórtico de Otávio, os Arcos de Nero, né, que eram arquedutos que foram construídos já no governo de Calígula, começaram com Calígula e vão ser concluídos durante o Império de Nero. Pouca coisa que ele fez de interessante ali, decente. Bom, na cidade dele, Natal, ele construiu um fórum e uma basílica que levavam o próprio nome dele e fez uma instalação portuária. Aí ele fez algumas coisas também com relação à parte jurídica, né? A direção de tribunais de apelação. Ele transferiu para os prefeitos pretorianos, para que desse uma importância maior a esses prefeitos pretorianos. Na verdade, os prefeitos eles apenas eram responsáveis por comandar a guarda pretoriana. Então ele deu uma reduzida de uma função que ele teria, de estar resolvendo essas apelações, e passou para o prefeito a dar mais importância para esses prefeitos pretorianos. E também foi instituída a distribuição gratuita de azeite de oliva para o povo, né? E já se unia já a tradicional entrega, né, distribuição de trigo para a plebe. Então seria mais um benefício para o povo. Aí ele começou a preparar a sucessão dele, né? O filho dele, o Caracalla, o filho dele mais velho, ele casou com uma mulher chamada Fúvia Paucila, que era filha de um prefeito pretoriano chamado Caio Fúvio Glauciano. Só que esse casamento não deu muito certo. Pouco tempo ele foi ali se deteriorando. O Caracalla vai começar a demonstrar ser um cara muito problemático. Não era bom da cabeça não. O que ele fez? Para se livrar desse casamento, dessa mulher, ele acusou o sogro, né, o Glauciano, de traição. E os centuriões, né, que eram comandados pelo Caracalla, disseram que estava traindo aqui, conspirando, e aí acabaram a se livrar desse sogro da mulher e acabaram executando lá o sogro do Caracalla, e a Fúvia, né, que era a esposa dele, foi exilada, mandada para a ilha de Lipari, né? Dizem que ele não voltou a se casar de novo. Aí no ano de 207 ele foi para Pretônia, o Severo. Aí ele teve uma campanha lá contra os Caledônios, que era uma tribo de uma região onde hoje se localiza a Escócia. E durante essa campanha ele levou a esposa e levou os filhos juntos. Aí teve série de batalhas, né, até o ano de 109, quando ele vai conseguir derrotar esses caledônios e vai reforçar a muralha de Adriano. Vai ter um controle maior sobre a ilha. Ele vai reforçar aquela muralha que havia sido construída por Adriano e tal, e depois que Antônio Pio fez um reforço do outro lado, e ele vai dar essa reforçada nessa fronteira. Aí Severo ele escolheu Geta como César, como seu vice, né, como seu co-imperador, né, seu vice-imperador, para governar com ele. Geta era o filho mais novo, só que era o filho mais normal. Aí Severo ele estava preocupado com essa instabilidade mental de Caracalla, até porque ele depois talvez tenha vindo a descobrir, né, que mandou executar o sogro do filho injustamente. E o Severo passou um problema, né, um problema de gota, né, inflamação no tendão, então, articulações e tal. E ele acaba deixando lá o filho como responsável e vai para a cidade de York, na Inglaterra. Porque antes dele ir embora, ele deixou um conselho para os filhos, que diz o seguinte, né, não disputem um com o outro, deem dinheiro aos soldados e desprezem todos os outros. Aí ele foi para a cidade de York, onde ele faleceu no ano de 211 com 65 anos. E aí a gente já estava tendo aí, nesses 2 primeiros anos, o Geta, que ficou de 211 a 214 como imperador, e o irmão, né, o Caracalla,
que eu vou falar mais sobre os dois no próximo vídeo, e aí já fica chegando aí finalizando essa dinastia Severa. Então, como vocês viram, Severo ele era bem severo mesmo, né? Desses conflitos que ele teve, né, com o próprio Cláudio Albino, né, que era um aliado, e ele declarou o próprio como inimigo. Bom, pessoal, vou ficar por aqui no assunto de hoje, encerrando aqui essa explicação a respeito do Severo, que eu já comecei falando sobre ele no vídeo passado. Quem não assistiu, dá uma olhada aí, sempre deixo aí nos vídeos relacionados. Então, mais uma vez lembrando, me segue lá no Instagram, @zelota, e um abraço do Zelota, a gente se vê aí na próxima semana. Falou, pessoal.